Muito bem, irmãos, vamos continuar a nossa série de pregações bem práticas. Frieza de coração, o tema geral, essa é a terceira. São mensagens curtas, não muito profundas, porque não temos o tempo suficiente, mas eu quero tocar em alguns pontos. Tenho tocado em alguns pontos. No primeiro, nós vimos o que é um coração frio, procuramos definir como é, o que é, do que se trata. Na segunda, identificando um esfriamento, ou um coração está começando a esfriar, ou já está. Hoje eu quero ver com vocês causas de um coração frio, e no último, esquentando o coração. Essas causas, há várias, claro, mas eu quero me ater a duas, porque eu quero concentrar num número menor do que falar em muitas e não ter tempo para explorar um pouco mais cada uma. Então eu quero falar em duas causas só de um coração frio. A primeira eu quero sugerir ânimo dobre, que é uma expressão que tem lá em Tiago, capítulo 4, nós vamos já para lá. Mas eu estou sempre tentando pegar um exemplo do Velho Testamento para mostrar na prática o que seria isto. Pessoas que amam a Deus, ou as coisas de Deus, e ao mesmo tempo amam as coisas do mundo. Vocês vão ver como Tiago chama isso de ânimo dobre. Vamos a 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 e 33, numa rápida definição da situação espiritual das pessoas que o rei assírio mandou para Samaria, depois de conquistar o reino do norte, em 722 a.C. Ficaram muito poucos judeus lá, então o rei assírio mandou pessoas de vários povos conquistados para lá, e cada um começou a adorar o seu Deus. Aí Deus mandou leões que estavam matando muita gente lá. Aí disseram para o rei da Síria: olha, não estão adorando o Deus da terra lá, só estão adorando os deuses dos povos que tu mandaste para lá, para ocupar a terra. Pois mandem um sacerdote lá do povo deles para lá, para ensinar como é que se adora o Deus de lá. Aí mandaram um sacerdote que estava exilado na Síria, voltou lá para Samaria, e esse sacerdote começou a ensinar de fato as coisas do Deus de Israel. Aí o que deu nesta mistura? Não deu outra coisa, mas mistura mesmo. 2 Reis, então, capítulo 17, versículo 32, diz: mas temiam ao Senhor, dentre os do povo, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então aconteceu exatamente isso. Tecnicamente chamam isso de culto misto. Então eles serviam a Deus e serviam aos deuses pagãos ao mesmo tempo. Uma coisa estranha. Mas esse fenômeno Tiago identifica em alguns crentes. Tiago 1, de 5 a 8. Diz assim, Tiago 1, de 5 a 8: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não lança no rosto, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa.
homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Literalmente, ânimo dobre significa alma dupla, duas personalidades. No grego a palavra alma é psikos, de onde vem a palavra psico no nosso português. Pois lá no grego tem dipsikos, um termo que Tiago parece que inventou, criou esse termo, porque não se conhecia essa palavra antes. Conforme o erudito Edmund Hibbert, eu vou citar aqui, entre aspas, o termo ânimo dobre, dipsikos, ocorre apenas aqui e no capítulo 4, versículo 8, do mesmo livro de Tiago, no Novo Testamento inteiro, só essas duas vezes. E não tem sido encontrado em autores pagãos antes do livro de Tiago. Moulton e Milligan, dois eruditos no grego, sugerem que Tiago pode ter criado o termo. A vívida expressão homem de ânimo dobre, ou alma dupla, mostra a atitude interna do homem que duvida. Ele age como se duas almas ou personalidades distintas estivessem em seu corpo, em perpétuo conflito uma com a outra. Uma é voltada para Deus, enquanto a outra é voltada para o mundo. Uma crê em Deus, mas a outra duvida. Sua duplicidade de atitude se revela na sua conduta como um todo. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Fecha aspas. Vamos ver qual é a outra passagem que fala esta expressão. Mesmo livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, só para dar o contexto melhor, porque a palavra mesmo está no versículo 8. Então, em Tiago 4 e 4, nós lemos: infiéis, no original é adúlteros, palavra bem mais forte do que infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, vemos aqui o contraste de Deus e mundo. Lá no versículo 8, então, na segunda parte, ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Aí está a expressão de novo, a segunda vez e última na Bíblia que ela é usada. Vós que sois de alma dupla, limpai o coração. Então, com palavras duríssimas sobre a amizade com o mundo, Tiago repete a expressão. E o mais importante, irmãos, é que ele dá a entender que esse ânimo dobre, ou essa alma dupla, está relacionada com impureza de coração. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, ter ânimo dobre significa um coração não limpo. Um homem que é amigo do mundo e amigo de Deus, que confia no mundo e confia em Deus, que confia em Deus e confia no mundo, que gosta de Deus e gosta do mundo, esse homem dividido, ele é considerado diante de Deus alguém com um coração que não está afinado com ele, não está limpo diante dele. Tanto que Tiago diz: você tem ânimo dobre? Limpe o coração. E o que é ter ânimo dobre? Vai lá que você aprende no capítulo 1. É alguém que fica dividido entre Deus e o mundo. Jesus disse que não é possível servir a dois senhores, porque agrada um, mas desagrada o outro, e agrada o outro, mas desagrada um. Não é possível, é como ele diz lá claramente. O resultado de uma condição assim é não alcançar a sabedoria do Senhor, ou mesmo coisa alguma. Vamos ver no versículo 7, que eu já li, mas agora quero dar um peso maior. No versículo 8 do capítulo 1 de Tiago, ele então diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas no versículo 7, ele disse uma coisa que é para dar um desânimo grande para o homem de dupla alma. O que é? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Duro. A orientação que vai receber do Espírito Santo será limitada. Ele vai ter um relacionamento com Deus muito travado. Óbvio, porque ele está dividido.
entre Deus e o mundo. Ele tem como se fosse duas almas dentro dele. Um crente assim, fatalmente, vai ter o coração frio, e é uma causa então. Por que estou tão frio na minha vida espiritual? Examine, há várias causas. Uma delas pode ser, você não está com a alma dupla? Então cuidado com o seu relacionamento com o mundo. Eu sei que as pressões são enormes, as opções são muitas, e várias coisas nos atraem o tempo todo, e é difícil lutar, cansa lutar, mas é uma guerra constante e temos que continuar lutando. Companhias e amizades nos atraem muito do mundo e nos perturbam no nosso relacionamento com Deus. Sexo. Mas eu sou fiel no meu casamento. Jesus disse que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou contra ela. Então, quando eu digo sexo, é qualquer coisa de origem sexual, sensual, que entra e é alimentada na cabeça de um homem ou de uma mulher, independente se isso passa para o aspecto físico ou não. É claro que se passar para o aspecto físico, adquire uma outra dimensão, até mesmo na relação humana que nós temos uns com os outros. E enquanto está na cabeça, só Deus sabe. Mas é de Deus que nós estamos falando. É do relacionamento com Deus que nós estamos falando. Então, para Deus, se você está com a mente cheia de desejos impuros, para Deus já está totalmente impuro, como se tivesse inclusive manchado o seu próprio corpo, o seu físico. Divertimentos no mundo, filmes, músicas, locais de frequência. Cuidado, não se deixe atrair exageradamente. Tenha um critério rigoroso para se distrair. Moda, uma coisa que chama muito. Todo mundo, de uma certa forma, está na moda. Um puritano não usava essa gravata, com certeza, desse tipo. E nem eu vou usar uma vestimenta que um puritano pregava na época dele, 1600 e tanto. Então, num certo sentido, eu estou na moda, e ele estava na moda lá. De uma maneira muito geral, todos, obviamente, estamos vestidos, calçados de uma maneira em que é aceitável e considerado razoável na sociedade, na época em que você vive. Assim fica estranho, fica esquisito alguém sair muito. Porém, eu me refiro quase a uma escravidão, em que está na última, e essa tendência geralmente está associada com o que há de pior na sociedade, em termos de artistas, em termos de cantores, em termos de novelas, em termos de televisão, o aspecto mais baixo. E algumas são filtradas e passam para a sociedade depois de uma maneira mais generalizada e vai ficando mais aceitável. Mas há algo, um aspecto do modismo que é ruim e muito identificado com o mundo, e muitas vezes quase que escraviza a pessoa. E tem que estar sempre na última moda em tudo, até num brinco. Essas coisas nos atraem, essas coisas nos perturbam. Se cada fator desse isolado pode ser um perigo, aliás, é um perigo, pode ser não, pode se tornar um motivo de queda, sim, mas que é um perigo em si, quanto mais quando se juntam vários fatores na vida de um crente, vai gerar alguém frio. O efeito na nossa vida da luta do espiritual com o mundano ou o carnal é um cabo de guerra, e esse cabo de guerra existe na vida de todo crente. Sabe como é cabo de guerra? Pega uma corda e bota um bocado de gente de um lado, um bocado de gente do outro, bota uma linha e vão puxar, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro. O que passar da linha, perdeu, o outro conseguiu puxar. Isso é um cabo de guerra. Então a nossa vida é um cabo de guerra. Às vezes a gente passa para lá e passa para cá. Claro que o ideal é ficar sempre do lado em que a guerra do nosso espírito, o nosso espírito está ganhando contra a carne. Mas quando o crente está frio, de uma maneira muito constante, é porque o mundo está ganhando, a carne está ganhando.
ela está conseguindo puxar o espírito para atravessar a linha bastante ruim, espiritualmente falando. Então, tente radicalizar, como Paulo radicalizou, Gálatas 6 e 4, pelo menos na decisão de radicalizar, e se não conseguir, pelo menos tenta, e Deus está vendo a sua vontade, a sua determinação de agradá-lo. Gálatas 6 e 14 diz, Gálatas 6 e 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Não temos conversa. As coisas do mundo não me interessam, e eu não quero que eles olhem para mim e eu seja do interesse deles, eu sirvo aos propósitos deles, eu tenho os gostos deles, eles contem comigo para os planos e realizações dele, me considerem morto, vocês do mundo. Então Paulo se isolou, virou um ermitão, ou um eremita, correu lá para cima de uma casinha, em cima de um morro, de um monte, e lá se isolou. Não, claro que não, basta ler a história dele. Para o mundo ele está morto, para as coisas do mundo, mas estava ali o tempo todo com as pessoas do mundo, claro, para pregar para elas, para viver de uma maneira digna para elas, para influenciá-las positivamente, claro. Então quando ele diz que está morto para o mundo, significa não contem comigo como alguém que vai ajudar vocês nos seus planos e ser mais um para colaborar com essa escuridão